A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Lendas de um povo lagarto. Ele tinha braços e pernas, que nem gente. Estátuas retratando criaturas estranhas. Eles têm feições faciais que parecem de répteis. E cavernas subterrâneas que dizem que abrigam deuses serpentes. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra. Segundo os textos hebraicos, os reptilianos seriam os demônios que a Bíblia menciona. Estes estariam no domínio do nosso planeta desde a queda de Adão, e o chefe desses seria Lúcifer, conhecido no Velho Testamento como a Grande Serpente. Está claro que a rede de sociedades e grupos secretos que manipulam a política global, os negócios, os bancos, as forças armadas, mídia e assim por diante, estão sob domínio de forças ocultas e dominadoras, e estão no controle desde tempos remotos, pois as sociedades secretas não foram criadas dentro de poucos anos ou décadas. Rastreando suas origens na história, vemos que esses manipuladores que enganam a humanidade se dizem iluminados no conhecimento que o público nunca vê. Examinando vários séculos atrás, no mundo antigo e na pré-história, vemos também que por todo o planeta encontramos as lendas e contos antigos de deuses de outro mundo que recebiam adoração e sacrifícios da humanidade. O Velho Testamento nos fala de deuses que os povos bíblicos sacrificavam em adoração a ele. Fala também sobre os filhos de Deus que cruzaram com as filhas dos homens para criar uma raça chamada Nephilim. Antes que fosse traduzido para o inglês, aquela passagem dizia os filhos dos deuses, no plural. As tábuas de barro da Suméria, achadas no local que nós chamamos hoje de Iraque, na metade do século XIX, contam uma história semelhante. É estimado que elas foram enterradas por volta de 1500 a 2000 a.C., mas as histórias que elas contam voltam muito antes disso. As tábuas falam de uma raça de deuses de outro mundo que trouxe conhecimento avançado para o planeta e cruzou com os humanos para criar uma descendência. Esses deuses são chamados nas tábuas os Anunnakis, que aparentemente traduz-se como aqueles que desceram do céu. Isso pode nos lembrar os anjos caídos da Bíblia ou sentinelas do livro de Enoque. Os contos antigos nos falam também que esses deuses foram postos nas posições de comando e poder real, especialmente no Antigo Oriente Médio e próximo a ele, em culturas avançadas como a Suméria, Babilônia e Egito, e também em outros lugares espalhados pelo nosso planeta. Os contos sobre a raça serpente em culturas antigas são simplesmente intermináveis. Para onde quer que você olhe, o simbolismo serpente reptiliano em relação aos Anunnakis e outras versões desses deuses são igualmente difundidos. Nós vemos isto também na Bíblia, por exemplo, com a serpente no Jardim do Éden. Por que serpente? Por que a Bíblia não menciona outro animal? Tinha que ser uma serpente? E por que no livro de Apocalipse Satanás é comparado a um dragão? Serpente e dragão, ambos são répteis. E dragão, no mundo antigo, era conhecido também como as serpentes do mar. A estes descendentes da serpente da Bíblia veio o direito divino dos reis, a crença de que somente aqueles de sangue azul teriam o direito de governar dado por Deus. Na verdade, este direito não é divino, é o direito de governar dado pelos deuses reptilianos para dominar o planeta e manipular a humanidade. Estes descendentes da serpente se tornaram depois as famílias reais e aristocráticas da Europa. E, graças ao grande Império Britânico e a outros impérios europeus, eles foram exportados para as Américas, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e diretamente para o distante Oriente,
onde eles se conectaram com outros descendentes reptilianos. Um outro exemplo do domínio e cultura da serpente é a própria China, onde o dragão serpente é a base de toda a sua cultura. Os reptilianos governam o mundo até o dia de hoje. Continuam governando os países ainda hoje. Não aparecem no palco, mas as ordens são dadas por eles. E os que executam as ordens são chamados os Iluminados ou Illuminates. More ancient than the Mayan kingdoms of Central America. Older than ancient Greece, and predating the pharaonic dynasties of Egypt, the Sumerian Empire was formed more than 6,000 years ago, stretching from the Indus Valley region in Pakistan to the capital called Uruk. Sumeria is known as the cradle of civilization. It was here that white-skinned peoples from the Caucasus Mountains spread a worldwide cult of blood ritual and magic to the rest of the world. Two authors, Zecharia Sitchin and the British genius John Marco Allegro, who translated large parts of the Dead Sea Scrolls, studied ancient Sumerian clay tablets, which were discovered at Nineveh in the 1800s. These clay tablets told the history of the Sumerian Empire, an empire which was formed by invading aliens called the Anunnaki. Sumer's original name was Ki-en-Gir, which means the land of the king. The Sumerian clay tablets describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. Os deuses serpentes podem ser encontradas no mundo todo. Na América do Sul, Quetzalcoatl, Kukulkan. Eles são sempre referências como deuses serpentes. Até mesmo no Japão ou na China antiga, existem os imperadores dragões e os deuses dragões. É bem possível que tenha existido um tempo no passado em que os homens da antiguidade interagiam com alguns seres parecidos com os serpentes, uma raça de répteis que se perdeu. Podemos encontrar essas histórias de deuses serpentes no mundo inteiro. E eu não me refiro a algumas regiões geográficas em particular, mas em todos os continentes, em praticamente todas as culturas da antiguidade, como na Índia, na China,
na Grécia, na Inglaterra, nas Américas do Norte e do Sul, na África. Ou seja, não importa onde você vá no mundo, existem essas referências diretas a esses seres semelhantes a serpentes que desceram do céu. Então, para mim, isso não é fruto da imaginação e certamente não é coincidência. Além dos mitos e lendas passados através da história oral, os textos escritos primitivos também falam de seres serpentes que já existiram na Terra. A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. Os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na Terra e da humanidade. Então, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história sobre a serpente que tenta Eva, a primeira mulher, oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva cai na conversa da serpente e come a maçã, mudando para sempre a história da humanidade, resultando na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E também em um castigo para a serpente, que foi condenada a se rastejar pelo chão, como uma punição pela desobediência à vontade de Deus. Fica subentendido na lenda antiga que antes de Deus ter castigado a serpente, ela tinha um caráter completamente humanoide. E que essa serpente, essa Nahash, era apenas em uma raça de seres reptilários que serviam a Deus. Quando você ouve essa história com uma perspectiva moderna, ela é incrivelmente parecida com as histórias que as pessoas descrevem dos répteis. Seres parecidos com lagartos ou seres com as feições ou semblante de uma víbora. Em todo o Mediterrâneo e Oriente Próximo, existe uma forte crença que associa cobras, lagartos Cincidae, lagartos comuns e outros répteis a criaturas sobrenaturais ou mágicas e, em alguns casos, a alma dos ancestrais. Existe até uma lenda bíblica que as pessoas que viveram antes do patriarca Noé tinham os dedos com membranas. Segundo a lenda, nos tempos de Noé, todos os seres humanos nasciam com membranas entre os dedos, quase que reptilianos em natureza. E Noé foi o primeiro que nasceu sem essa membrana. E isso, então, foi um sinal e um símbolo das coisas que viriam. Pode ter existido um tempo em que as características reptilianas eram mais prevalecentes no ser humano? Há tradições em diversas culturas de linhagens reptilianas associadas à realeza. Segundo a lenda, Alexandre o Grande era descendente de um dragão. As lendas japonesas afirmam que o fundador da dinastia imperial, Jimmu, era o bisneto de um deus dragão. E na China, os imperadores antigos eram descritos como tendo uma aparência semelhante a um dragão. Será que é possível que esses soberanos antigos tenham tido uma conexão mais direta com ancestrais répteis? A questão da linhagem real é uma questão que eles acreditam que a hereditariedade de certos indivíduos carregava alguma forma de assinatura única no sangue, que lhes fora concedida por seres humanos reptilianos da antiguidade. Vamos fazer a seguinte pergunta. Por que, durante a história humana conhecida, houve certas famílias e linhagens que alegavam ser superiores ao resto da humanidade, tão superiores que tinham o direito de governar sobre todos? Por que os imperadores chineses alegavam o direito de governar por causa de suas supostas ascendências dos deuses serpentes? Por que os reis da Média, que hoje é o Irã, por que eles eram chamados de dinastia do dragão da Média? E por que
Esse tema constante vive aparecendo durante toda a história. Na história do Jardim do Éden, da Bíblia, e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. A serpente do Jardim do Éden. É possível sustentar o argumento de que a criatura que abordou Eva no Jardim do Éden pode ter sido um reptiliano. Será que todas essas histórias sobre seres parecidos com serpentes serem capazes de influenciar o ser humano são baseadas em fatos? E se eles fizeram parte da história da humanidade por milhares de anos, de onde eles vieram? Well, it gets interesting because we live in a society that is an expression of the reptilian brain. This man, Carl Sagan, a cosmologist very famous, he wrote a book called The Dragons of Eden, in which he was looking at the effect of reptilian genetics on human behavior. And he said you cannot, in effect, understand human behavior without understanding the reptilian aspect of all this. And we come back to what I mentioned earlier. This part of the brain, known as the reptilian brain or the R complex to scientists, is so fundamental to human behavior, as I'll explain in a second. Behind all these pyramids of banking, medicine, religion, business, politics, is the reptilian hive mind. It connects into all these control systems that run our society. And now let's look at the character traits of the reptilian brain. Is this our society or what? This is mainstream science, by the way. From the reptilian brain we get primitive and emotional responses. Cold-blooded behavior, lack of empathy, if not balanced out by other parts of the brain, and territoriality. This is mine, get out. A desire to control, an obsession with hierarchical structures of power. Aggression, might is right, winner takes all. And it is dominating our sense of reality and our reaction and responses to events and other people. This is the word that sums up the reptilian brain. Survive, survival. It doesn't think, it hasn't got the ability to think, it reacts. That's why it can react so fast. There are good things about it. When you're driving along in your car and someone walks in front of you, what rams the anchors on immediately without thinking, instantly, is the reptilian brain. But when that starts to impact on other parts of our behavior and our lives, then it becomes a very negative thing indeed. It is the reptilian brain and its fear of not surviving. It's always scanning the environment for threats. Not just physical threats, but threats on other, on other levels of our experience, which I'll explain in a second. And therefore, the targeting of the reptilian brain and the constant triggering of it is what gives us this constant fear, this constant stress, worry that goes on in all areas of our lives. Will I meet the rent at the end of the month? Oh my God, will I lose my job? Oh my God. And the more that we can be put in fear, here we go, the more we operate in the reptilian brain. That's why we're constantly given reasons to fear and to be anxious. Be afraid, be very afraid. The big bad monster's coming as soon as we've invented him. And when he's gone, we'll have another. Terrorism! Ah! Global warming! Ah! Swine flu! Ah! The economy! Ah! I don't look like her! Ah! I don't look like him! Ah! Constant reasons to fear. Locking us into the control system. And it's not just physical survival.
It's survival of status, of power, of reputation, superiority, intellectual preeminence. Acquiescence to a hierarchy and authority is another aspect of the reptilian brain. I know my place. And you know, when you put information out that challenges the status quo view of scientists and academics, they react vehemently. Why? Because the reptilian brain's kicked in. Survival of their reputation, survival of their belief system. When you put out information that challenges people's religious beliefs, not you're saying you're wrong and all that stuff, you're just saying here's some information, which if it's true, that can't be right. They vehemently attack you. Why? Because the reptilian brain's kicked in, because the belief system is in danger of not surviving. Fear of money. Money is fundamentally reptilian brain. Two polarities of it. One, fear of not surviving, fear of not having enough to pay the rent, to eat. And on the other hand, you can get so locked into the reptilian brain, and this is what the hybrid bloodlines do, that you equate survival with far more than is necessary to survive. So you get people, especially in these bloodline networks, who have got more money than they could spend in 100 lifetimes, but they get up with the sun every morning to go and earn bloody more. It's an obsession, it's an addiction, and it's connected to the reptilian brain, which fundamentally drives our perception of reality. Everybody here is connected in some fashion, and our success and our children's success is tied up together, and so I think most Americans feel that way, but what is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain, right? That part of our brain that if somebody looks different or sounds different, that there's a part of us that is cautious, and what we have to do is fight against that, and that's part of what Shirley Sherrod was trying to say in the speech. If you actually read the whole speech, she was acknowledging, I have my own biases based on my experiences, but if I am able to look inward and reflect, then I can get beyond my biases. And that's an exercise that all of us have to undergo day in, day out, and it's a constant struggle, and it's something that there's nobody in America who doesn't have to at some point think about their own racial attitudes. Can I ask but if you we about do, that? then I think there's no reason we can't overcome. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain. Como todos os órgãos, o cérebro desenvolveu-se aumentando em milhões de anos em complexidade e conteúdo de informação. Sua estrutura reflete todos os estágios pelos quais ele passou. O cérebro desenvolveu-se de dentro para fora. Dentro dele está o passado mais antigo, o chamado tronco cerebral. Ele conduz as funções biológicas básicas, incluindo os ritmos da vida, como batimento cardíaco e respiração. As funções cerebrais do cérebro desenvolveram-se em 3 estágios sucessivos, de acordo com uma percepção provocante do biólogo americano Paul MacLean. Sabe, cobrindo o tronco cerebral está o chamado complexo R. O R é de réptil. É o lugar da agressão, do ritual, da territorialidade e das hierarquias sociais. Ele desenvolveu-se há centenas de milhões de anos em nossos ancestrais répteis. Então, lá no fundo do nosso cérebro, algo é bem parecido com o cérebro de um crocodilo. Em volta do complexo R está o sistema límbico, ou cérebro mamífero. Ele desenvolveu-se há dezenas de milhões de anos em ancestrais que eram mamíferos, sim, mas não ainda primatas como os macacos pequenos e grandes. Ele é a principal fonte de nossos humores e emoções, de nossa preocupação, do cuidado com os jovens. Então, finalmente, na parte exterior, vivendo em um tipo de paz desconfortável com os cérebros mais primitivos abaixo, está o córtex cerebral, desenvolvido há milhões e milhões de anos em ancestrais que eram primatas. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações.
nowhere near normal this year. And we're going to